Olá, vamos falar sobre a equação cartesiana. A representação gráfica de uma função y igual a f de x no intervalo AB pode ser um segmento de uma reta ou uma curva qualquer. A proporção da curva do ponto A de f de A ao ponto B de f de B é chamado arco, como vemos na figura 8.1. Queremos encontrar um número que intuitivamente entendemos ser o comprimento de tal arco. Aqui nós temos o gráfico de y igual a f de x no intervalo AB, que é um segmento de reta. E neste caso, observamos a figura 8.2, vemos que S igual a raiz de A menos B ao quadrado, mais f de B menos f de A ao quadrado. Bem, o gráfico de y igual a x, f de x, no intervalo AB, é uma curva qualquer. Sabemos da geometria que o perímetro de uma circunferência é definido como um limite dos perímetros dos polígonos regulares nela inscritos. Para outras curvas, podemos proceder de forma análoga. Seja C uma curva de equação y igual a f de x, onde f é contínua e derivável no intervalo AB, queremos determinar o comprimento do arco da curva curva C, de A até B. Seja P uma partição de AB dada por A igual a x menor que x1, menor que x2, menor que reticências até x1 menor que 1, x menor que até xn, que é igual a b. Sejam Q0 até Qn os correspondentes dos pontos sobre a curva C, unidos os pontos de Q0 até Qn de 1 mais 1, obtemos um polígono cujo comprimento nos dá uma aproximação do comprimento do arco da curva em C de A até B, conforme nós podemos ver na figura 8.4, ilustrado nesse poligonal para n igual a 7. Sejam Q1 até Qn os correspondentes pontos sobre a curva C, unidos os pontos Q0 mais, Q1 mais, até Qn mais, obtemos uma poligonal cujo comprimento nos dá uma aproximação do comprimento do arco da curva C, de A até B, conforme nós podemos ver na figura 8.4, ilustrada nesse poligonal. Então, a gente tem que o somatório, a gente vê a representação das partições na figura 8.4. Como f é derivável no intervalo AB, podemos aplicar o teorema do valor médio em cada intervalo. Aí a gente pode reescrever f de x1 menos f de x menos 1 é igual à derivada de c, f' de c, vezes x menos 1, onde c é um ponto de intervalo, x menos 1 e x. Substituindo este resultado em 1, obtemos esse somatório. Então, vamos ter esse próximo somatório, onde somatório de n até o limite de n igual a 1, a gente vai ter que a raiz quadrada de 1 mais f' de c ao quadrado vezes xi menos x1, onde isso vai ser o ΔX. xi menos 1 é igual a ΔX. A soma que aparece é uma soma de Riemann da função raiz quadrada de 1 mais f' de x quadrado. Podemos observar que à medida que n cresce muito a cada ΔX, I é igual a 1, 2 e assim sucessivamente. Então, o n torna-se muito pequeno
E o limite de n aproxima-se do que intuitivamente entendemos como o comprimento do arco da curva C, de A até B. Definição: seja C uma curva de equação y igual a f de x, onde f é uma função contínua e derivável no intervalo AB, o comprimento do arco da curva C do ponto A de coordenada A e f de A ao ponto B de coordenada B e f de B, que denotamos por 5, é dado por S igual a limite máximo de Δx, tendendo a zero, do somatório de n até 1 igual a 1, da raiz de 1 mais f' de c ao quadrado, Δx, vezes Δx. Se o limite à direita existir, pode-se provar que se f de x é contínua no intervalo AB, o limite em 3 existe. Então, pela definição da equação da integral definida, temos que a solução é igual a integral de A até B da raiz de 1 mais f de x, f' de x ao quadrado dx. Então, a gente vai fazer um exemplo, que é o calcular o comprimento do arco da curva dada por y igual a x sobre 3 sobre 2 menos 4. De A de coordenada 1 e menos 3 até B de coordenada 4 e 4. Pessoal, partindo para a resolução do problema, a gente tem que a função y igual a x sobre 3 sobre 2 menos 4. Ele pega os pontos do gráfico de A, que a coordenada A é igual a 1 e menos 3, e a coordenada até coordenada B, que vai ser 4 e 4. A partir da fórmula cartesiana, a gente tem que S é igual a integral de A até B da raiz de 1 mais a derivada de f de x quadrado. Então, para a gente achar e substituir na nossa fórmula, a gente vai ter que derivar a função y. Então, a gente derivando, a gente tem que y' é igual a 3 sobre 1 meio sobre 2. Essa é a nossa derivada. Então, a gente substituindo na forma, a gente vai ter que integral de quanto? De 1 até 4 da raiz de 1, que é mais integral de f de linha, quem é? Aqui tem um x, que é x. Ao quadrado dx. Então a gente vai ter que isso aqui, integral de 1 até 4, aplicando a potência x sobre 4 dx. Aqui a gente vai ter que tirar um mínimo múltiplo comum, vai ficar integral de 1 até 4,
da raiz de 4 mais 9 sobre 4 dx. Você vê que a gente pode tirar esse 4 para fora da raiz. Vai ficar a raiz de 4 é igual a 2. Vai ficar 1 meio da raiz de 1 até 4 da integral de 1 até 4 da raiz de 4 mais 9, que tem um x. x dx. A gente chegando aqui, a gente vê que não dá mais para simplificar a integral. Então agora a gente vai resolver a integral. A gente chegou aqui que 1 meio da integral de 1 até 4 de raiz de 4 mais 9x dx. Então a gente vai fazer uma substituição, vai colocar aqui u é igual a 4 mais 9x. Então a derivada de u em relação a dx, a gente vai ter que isso é igual a 9. Vai ser igual a 9. Então, partindo disso, a gente vai ter que integral de 1 meio de 1 até 4. 1 meio da integral de 1 até 4 da raiz de u du, que é dx. Dx é du sobre 9. E a gente pode tirar esse 9 para fora da raiz ou da integral. A gente vai ficar 1 sobre 18 integral 1 até 4 de u. Mas quem é u? U, a gente fazendo a regra da potência, a gente vai ter que u é igual, propriedade, 1 sobre 2 deu. E aqui a gente pode usar a regra da potência integral da potência. A gente vai ficar com 1 sobre 18 da integral, não, 1 sobre 18 vezes, já substituindo, vai ficar, fazendo as continhas, a gente vai ficar com 2 sobre 3 vezes u sobre 1 sobre 3 sobre 2. Só que quando eu substituo u, a gente não vai poder mais usar isso. A gente vai ter que substituir aqui. Então, em vez de ser 1 sobre 4, vai ficar 1 até 4 vai ficar 4 mais 9 vezes 1. 4 mais 9 vezes 1 dá 13. 4 mais 9 vezes 4 dá 40. Então a gente vai fazer aqui, a gente dá para simplificar. Vai ficar 1 sobre 3 vezes 9, 7. Zu terceiro, 3 sobre 2. 13 a 40.
Então a gente vai ficar com 1/27 vezes U vezes raiz de U, vezes 40. Isso aqui vai ficar, a gente tirando a substituição, vai ficar 1/27 que multiplica 40 vezes, substituindo aqui, 40 vezes raiz de 40. Mais não, menos 13 vezes raiz de 13. Esse 40 dá para simplificar. Raiz de 40. Raiz de 40 é quanto? 2 vezes 10. Regra da raiz de... Não, 4 vezes 10. 4 vezes raiz 10. Raiz de 4 é 2. Isso aqui vai ficar 1/27 de 80, raiz de 40, menos 13, raiz de 13. Unidade de comprimento. A gente também pode fazer que 80 igual a 80 raiz de 40 menos 13 vezes raiz de 13 sobre 27 unidade de comprimento. E aí a gente tem a nossa resposta.